Nós estamos trabalhando agora nesse mês de agosto, no seguinte tema: sabedoria bíblica para a família em tempos de crise. A família foi criada por Deus. Os alicerces da família são os valores e princípios da palavra de Deus, e não os costumes da cultura contemporânea. As famílias sempre enfrentaram crises, sempre. A família como instituição está constantemente sob ataque. E nós estamos vivendo um tempo em especial, que é um tempo de muita crise para o mundo todo. O planeta vive uma crise com uma doença que se espalhou por todo o planeta. O nosso país vive uma crise, e quando a gente acompanha as notícias do dia a dia, nós ficamos muito preocupados com a nossa nação. Ficamos preocupados com o nosso povo. Ficamos preocupados com perigos de todos os lados. Por isso, nós precisamos orar. Orar pelo mundo, orar pelo nosso país, orar por você e pela sua família, porque quem sabe, no meio de tanta crise, a sua família pode estar passando em especial por um momento de crise. Então, antes de nós entrarmos no tema, antes de nós desenvolvermos esse tema, eu gostaria que nós tivéssemos uma oração neste momento, inclusive uma oração pela sua família, e que você estivesse agora colocando diante de Deus os seus queridos, as pessoas da sua casa, para que Deus estivesse guardando você e a sua família. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, somos agradecidos porque o Evangelho chegou até nós. Nós te damos graças, Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa e ela tem orientação para todas as áreas da nossa vida. Então, Senhor, antes de abrir a tua palavra, nós queremos interceder por este mundo que está passando por uma crise sem precedentes. O mundo todo está sofrendo, algumas pessoas sofrendo mais do que outras, e nós clamamos pelo teu socorro, pedimos a tua ajuda, que o Senhor venha trazer cura para o nosso planeta, não apenas cura da doença, mas cura da pior de todas as doenças, que é o pecado, que está presente na vida humana, presente na sociedade e presente em toda a história da humanidade. Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo, que veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, foi à cruz e como um sacrifício perfeito morreu em nosso lugar, se entregou como sacrifício para tirar os nossos pecados e para nos reconciliar com o Criador. Senhor, eu quero pedir também pelas famílias que estão, especialmente as famílias que estão passando por um tempo especialmente difícil. E Senhor, muitas das pessoas que estão nos assistindo nessa hora, fazem parte de uma família em crise, fazem parte de uma família que está passando por dificuldades tão grandes, e nós queremos pedir agora, que o Senhor visite cada lar, e que o Senhor traga esperança, e que o Senhor traga o livramento, e que o Senhor leve essa pessoa que está no meio de todas essas crises, leve essa pessoa a buscar o Senhor, a confiar no Senhor, e Deus responde às orações. Senhor, nós queremos interceder também pelo nosso país, o país que amamos, a nossa pátria, os nossos irmãos da mesma nacionalidade. Nós queremos pedir, Senhor, que o nosso país seja um país que vive em paz, que vive em harmonia, um país onde as pessoas
tenham consideração umas pelas outras, que seja um país onde impera a justiça e a paz. A tua palavra diz que o efeito da justiça será paz. E nós queremos orar para que o Senhor traga paz ao nosso país, em todas as instâncias. Por favor, Deus, ouve a nossa oração e abre a nossa mente e o nosso coração para receber a tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A família, como eu estava dizendo, está no plano de Deus. Entretanto, nós precisamos entender que vários acontecimentos históricos causaram mudanças no mundo, transformaram a nossa cultura e trouxeram influências sobre as nossas famílias. Dentre tantos eventos que causaram mudanças culturais, eu queria destacar duas revoluções que mudaram o senso comum das pessoas. Duas revoluções que mudaram padrões, que mudaram o senso comum, que mudaram a moralidade, que mudaram a ética e o comportamento da sociedade. A primeira revolução que marcou bastante a nossa sociedade ocidental foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, entre outras coisas, promoveu a separação entre igreja e Estado. E isso trouxe secularização para a cultura. Só que, embora na Revolução Francesa tenha havido uma reação a uma igreja que na época estava cheia de corrupção, e essa igreja corrupta foi rejeitada, porque ela manipulava a política, foi feita então a separação entre igreja e Estado, só que junto com a igreja da época, Deus foi tirado do centro do funcionamento de todas as coisas. As pessoas, ao rejeitarem a participação da igreja na política, elas rejeitaram Deus, tiraram Deus do centro de todas as coisas que acontecem na nossa vida. É como se a água do banho tivesse sido jogada fora e junto com a água você jogasse o bebê junto. Aquela sociedade baniu a igreja e junto com a igreja baniu Deus. Uma segunda revolução que marcou muito a nossa sociedade ocidental foi a revolução sexual dos anos 60. Essa revolução foi um movimento muito forte, especialmente entre os jovens da época. Foi um movimento que rejeitou a ética sexual judaico-cristã. No entender das pessoas que abraçaram essa revolução, todos os padrões cristãos deviam ser banidos, e cada pessoa devia fazer aquilo que achasse melhor. Então tudo foi relativizado. A família se relativizou, os papéis do homem e da mulher se tornaram relativos, a sexualidade se tornou relativa, o entendimento sobre a autoridade, enfim, todos os temas se tornaram relativos. E a ideia era o seguinte: você faz o que é melhor para você. A sua verdade não precisa ser a verdade de todo mundo. Como essas influências moldaram a nossa sociedade hoje? Todas essas influências estão contribuindo ainda para a formação de uma geração com princípios e valores diferentes daqueles ensinados pela sabedoria bíblica. Antes dessas revoluções havia uma influência na sociedade dos valores cristãos. Embora a gente não poderia afirmar com 100% de certeza que a gente tinha uma sociedade cristã, mas muitos valores do cristianismo estavam impregnados na nossa sociedade. Porém, como efeito dessas revoluções, a nossa cultura, passo a passo, está deixando de ser uma cultura influenciada pela fé cristã
e está se tornando uma cultura influenciada muito mais por valores pagãos do que por valores cristãos. Qual é o resultado disso? Eu penso que o resultado disso nas novas gerações é pelo menos 3 resultados. O primeiro, nós temos uma geração sem limites. Não sei se você percebe, mas os pais deixaram de educar segundo os princípios bíblicos. Por exemplo, há 30, 40, 50 anos atrás, toda a família cristã fazia o culto doméstico. Os cristãos, aqueles que frequentavam uma comunidade de fé, oravam e liam a Bíblia todo dia. E aos poucos, esses hábitos, por exemplo, foram sendo deixados de lado. E esses pais, então, muito mais influenciados pela cultura do que pelo Evangelho, muitas vezes deixaram de dar limites aos seus filhos. Aqueles que são mais velhos sabem que antigamente não era não mesmo. Mas as novas gerações, o não, pode ser que seja não, pode ser que seja sim. Então, as gerações mais jovens estão sempre testando seus pais, para saber se o não é não e se o sim é sim. Então, quem não ouve um não consegue dizer não para si mesmo. E esse talvez seja o principal dano para aqueles que receberam uma educação mais relativizada, uma educação não baseada nos princípios da sabedoria bíblica. Então nós temos hoje uma geração que vive em função do prazer e do entretenimento. Nós vemos uma geração focada na diversão e que não tem muita iniciativa para se envolver com atividades boas, mas que no seu entender não são interessantes. Nas gerações mais antigas, nós éramos ensinados a fazer o que precisa, nem sempre fazer o que a gente gostasse. Então nós temos hoje uma geração assim, que vive em função do prazer, que às vezes não quer se envolver com atividades que são boas só porque elas não agradam. Uma geração que na maioria das vezes é alienada, conectada nas redes sociais, mas alienada dos problemas do país e do mundo. Uma geração que não conhece as grandes personalidades da história. Uma geração que não está a par daquilo que está acontecendo no mundo. Então talvez esse tenha sido o primeiro resultado. Uma geração que não tem limite. Uma geração que se entrega a todo tipo de desejos e que não sabe dizer não para si mesmo. Um segundo efeito desse tipo de educação mais relativa e que não está centrada na palavra de Deus, é que surgiu uma geração sem respeito às autoridades, uma geração que não quer seguir regras, uma geração que acha que sabe mais do que os pais. Antigamente, quando um pai dizia não para o filho, ele se calava. Hoje, quando você diz não para o filho, primeira coisa, ele pergunta por quê. E muitas vezes ele acha que sabe mais do que os seus pais. E ele não gosta de seguir regras. Uma geração que não respeita professores. Quantas notícias nós vínhamos ouvindo de professores que não querem mais trabalhar na escola, porque têm sido desacatados, desrespeitados e algumas vezes até agredidos pelos alunos. Uma geração que desrespeita e xinga e ofende os governantes. Nós não somos obrigados a concordar com os nossos governantes, estejam eles em quaisquer esferas. Nós podemos até criticar aquilo que eles estão fazendo, mas como cristãos,
não devemos ofender, não devemos desrespeitar e xingar as autoridades. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda autoridade está ali por permissão de Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Todo aquele que está investido de alguma autoridade deve ser respeitado. Nós vimos o surgimento de uma geração que não aceita a autoridade dos pais. E nós temos ouvido muitas histórias de jovens que não ouvem, de jovens que não querem ouvir seus pais, e que seus pais os têm chamado repetidamente para conversar, que têm chamado para aconselhar, e esses filhos não querem ouvir, rejeitam a autoridade dos pais. No mínimo teria que ouvir, no mínimo teria que dar atenção, porque às vezes o jovem não concorda mesmo com os pais, ele está no direito de não concordar, mas tem o dever de obedecer. Esse é um princípio que vem da sabedoria bíblica. Então nós temos uma geração que perdeu a capacidade de ouvir. Nós encontramos pessoas, não apenas jovens e adolescentes, mas nós temos encontrado pessoas de várias idades que não querem ouvir a instrução, porque acham que sabem mais do que todos os outros. Eu quero dar um exemplo. Algumas semanas atrás nós vimos no noticiário uma estátua do bandeirante Borba Gato que foi queimada em Santo Amaro. Que tipo de mentalidade motivou esse ato? Como que a gente deveria discordar disso que aconteceu? Por exemplo, você não é obrigado a concordar com nenhuma estátua. Você não é obrigado a concordar com nenhum monumento público. Nós vivemos num país livre, vivemos numa democracia, em que você tem o direito de expressar sua opinião, você tem o direito de dizer que não concorda. Então como é que a gente faria? Porque estão dizendo aí que o Borba Gato escravizou índios, e que ele portanto não é um bom exemplo para que se fizesse uma estátua para ele. O que a gente deveria fazer? Fazer uma campanha pedindo para as autoridades, gerar um movimento, entrar na justiça, quem sabe, fazer petição aos órgãos competentes para que a estátua fosse retirada. É assim que a gente age numa democracia. Mas quando uma pessoa não quer ouvir, ela não ouve os pais, ela não ouve os professores, ela não ouve o pastor, ela não ouve as autoridades, daqui a pouco ela não ouve nem a polícia, ela não ouve mais ninguém. E aí aquele rapaz que foi preso, ele simplesmente queimou a estátua, porque ele não concordava com a estátua. E muitos nos nossos dias têm tido um tipo de reação assim, não ouvem. Não ouvem. A gente ouve dizer dos mais velhos, inclusive até na igreja, que alguns anos atrás, quando o pastor dava uma orientação para a igreja, todo mundo obedecia. Quando o pastor chegava no púlpito e dizia: irmãos, vamos fazer isso, todo mundo abraçava. Hoje em dia, tem gente que simplesmente diz assim no seu coração: eu não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito, ninguém manda em mim. Tem gente que pensa: quem é esse pastor para dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Você percebe? Seus filhos veem essa atitude em você, você precisa perceber qual é o alcance que isso vai ter na vida deles. Eles não se submeterão a ninguém, Então, por exemplo, vou dar um exemplo fictício. A gente tem insistido com os irmãos, por favor, se inscrevam para participar do culto presencial, porque nós temos um limite de pessoas,
E para a segurança de todos, nós não podemos exceder essa quantidade de pessoas. Por isso, é essencial que você se inscreva. Por quê? Porque quando acabarem as inscrições, não pode ir mais, porque tem um limite. Mas se imagina, teoricamente, que você pensa assim, isso é bobagem, eu não vou me inscrever não, eu vou lá e pronto, ninguém tem nada com isso, ninguém vai nem perceber que eu não me inscrevi. Sabe que atitude é essa? Atitude de uma pessoa que não ouve ninguém, cada um faz o que quer. Esse era o grande problema de Israel no tempo dos juízes. Você lê lá o final do livro de Josué, o início do livro de Juízes, dizia assim, que em Israel não tinha liderança, cada um fazia o que bem entendia. Essa é a característica de uma sociedade que caminha para o precipício. Por isso, pequenos gestos de respeito às autoridades, de ter bom senso, de ouvir, de respeitar, você pode até não concordar, mas respeite, pergunte por quê. Se você tem dúvida, pergunte se é realmente necessário, mas não se deixe levar pela correnteza dos valores que a nossa cultura está assumindo. Uma terceira consequência desses movimentos, dessas revoluções culturais, é que surgiu uma geração com baixa resistência à frustração. Os jovens e adolescentes, crianças de hoje, não sabem ouvir não conseguem lidar com a negativa, não conseguem lidar com limites, não conseguem lidar com perdas, não conseguem lidar com pressão, não conseguem lidar com crítica, não conseguem lidar com a correção. Tem filhos que quando os pais chamam para corrigir, eles não querem ouvir, porque não sabem lidar com isso. Tem jovens que quando levam um fora da namorada, querem se suicidar. Tem pessoas que quando perdem o emprego, entram em depressão. Essa geração não consegue lidar com pressão. O chefe começa a pegar no pé, a pessoa quer largar o emprego na mesma hora. É uma geração sem resiliência, uma geração que tem muita informação e muito conhecimento à disposição, mas o que essa geração precisa não é mais conhecimento. O que essa geração precisa não é mais informação. O que essa geração precisa é de sabedoria, sabedoria bíblica, sabedoria inspirada por Deus, eterna, mais do que milenar. A sabedoria bíblica é eterna, foi inspirada pelo próprio Deus. Por isso, pais precisam da sabedoria bíblica. E nós falamos nos 2 últimos domingos da sabedoria bíblica para os pais, para o pai e a mãe. Quando eu digo pais, eu estou usando o coletivo no português. O coletivo no português é masculino. Então, quando eu digo sabedoria para os pais, estão incluídos o pai e a mãe. Mas preste atenção, os filhos também precisam de sabedoria. Nas últimas semanas, nós ouvimos falar da sabedoria bíblica para os pais, mas hoje nós vamos falar da sabedoria bíblica para os filhos. Agora, essa mensagem é uma mensagem mais abrangente, sabe por quê? Porque todos nós somos filhos. Nem todos que estão me ouvindo são pais, mas todos nós somos filhos. Então nós vamos falar de um livro que exalta a sabedoria. É o livro de Provérbios, que foi escrito pelo homem mais sábio do mundo, Salomão, que pediu a Deus sabedoria. Quando o Senhor chegou para ele e disse: Salomão, pode pedir o que você me pedir, eu te dou. E Salomão pensou e disse: Senhor, eu quero sabedoria. E Deus falou: muito bem, Salomão, você não pediu riquezas, não pediu bens, não pediu tanta coisa, eu vou te dar o que você me pediu, a sabedoria, mas vou te dar também
aquilo que você não pediu. E Salomão então pesquisou, coletou, analisou, editou tudo que ele conseguiu aprender com homens e mulheres sábios e que temeram a Deus, e à luz da sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Provérbios. No livro de Provérbios, Salomão chega a uma importante conclusão. Depois de ouvir e pesquisar tudo que os sábios escreveram no mundo todo, a conclusão dele é o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso quer dizer o seguinte: a sabedoria começa. Você começa a se tornar uma pessoa sábia quando você teme a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, ela é tola. Uma pessoa que não teme a Deus está caminhando para o precipício. Uma pessoa que não teme a Deus está caminhando para estragar a sua própria vida. Por quê? Porque a sabedoria na vida de uma pessoa começa com o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas o que é essa sabedoria de que Salomão está falando aqui? Sabedoria é a capacidade de aplicar valores e princípios da palavra de Deus, aplicar para situações concretas da vida, para fazer as melhores escolhas. Tem gente que tem muito conhecimento, mas só toma decisão errada. Por quê? Porque só conhecimento não é suficiente, a gente precisa de sabedoria. E Tiago diz: quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Nós não precisamos de mais informação, nós temos muita informação. Nós estamos saturados de informação. Nós temos informações verdadeiras e informações falsas. Temos notícias verdadeiras e fake news. Temos muita informação, temos muito conhecimento. Hoje você pega o YouTube, por exemplo, você encontra ali documentários sobre os mais diversos temas. Nós temos muito conhecimento à nossa disposição. No início do século 20, nos primeiros anos do século 20, tudo que uma pessoa recebia de conhecimento a vida toda, cabe numa edição de domingo de um jornal qualquer. A gente nem assina mais jornal, né? A gente vê notícia pela internet, mas imagina aquele jornal que chegava no domingo, tempo que se assinava jornal, aquele jornal, um jornal que às vezes você sentava e numa sentada você lia o jornal todo. Ali estava todo o conhecimento que uma pessoa poderia acumular em toda a sua vida. E hoje nós temos a internet, onde a fonte de informação e conhecimento é ilimitada. São tantas coisas que a gente não dá conta. Tanto que lá no YouTube tem um botãozinho que é assistir mais tarde. E você fala: puxa, estou sem tempo, assistir mais tarde. Aí lá na lista de assistir mais tarde tem 8.937 vídeos que você não vai assistir mais tarde, porque é muita coisa. Então a nossa geração não precisa de conhecimento e de informação, nossa geração precisa de sabedoria. E nós precisamos transmitir, nós que somos pais, precisamos transmitir essa sabedoria bíblica aos nossos filhos, ensinando a eles que eles precisam temer o Senhor. Mas hoje a mensagem é mais para os filhos do que para os pais. Quando nós pegamos o livro de Provérbios, olha que interessante, nos primeiros 9 capítulos de Provérbios, nós encontramos 10 discursos de um pai para o seu filho, 10 conversas, 10 conselhos de um pai para o seu filho. Isso é um recado para nós, tanto para pais como para filhos. Pai e mãe são responsáveis por transmitir a sabedoria bíblica aos seus filhos. E filhos
precisam entender que se eles querem ir bem na sua vida, eles precisam ouvir os seus pais e ouvir a sabedoria bíblica que está na Escritura. Jovens e adolescentes que estão me ouvindo nessa hora, preste atenção. Eu sei o que é ter a sua idade, eu já tive. Quando a gente é adolescente e jovem, a gente é tolo, porque a gente acha que sabe tudo. A gente acha que a gente sabe mais do que nossos pais. A gente acha que a gente sabe mais do que os mais velhos. Eles não estão com nada. Eles estão ultrapassados. Eu é que sei. Eu é que estou sabendo de tudo que acontece. E eu quero dizer para você, admita que você é um tolo. Ouça seus pais. Preste atenção à sabedoria bíblica, para que você não estrague a sua vida e venha perceber, tarde demais, aquilo que você fez. Provérbios capítulo 1, verso 8, diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, o que ele disse para os filhos? Ouça a instrução do teu pai e não deixe o ensino da tua mãe. E no capítulo 4, nós encontramos conselhos para os filhos alcançarem sabedoria. E é aqui no capítulo 4 de Provérbios que eu quero trazer na nossa meditação nessa noite. Eu quero destacar 3 conselhos de um pai para o seu filho. E o primeiro conselho é o seguinte: filhos que querem ser sábios devem ouvir a voz da sabedoria. Filhos que querem ser sábios devem ouvir a voz da sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Olha só, percebe que esse versículo começa com uma palavra bem conhecida nossa: ouçam. Ouçam. Esse ouçam aqui no hebraico é a palavra shema. Shema é a mesma palavra que nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 6. Você se lembra de Deuteronômio capítulo 6, versículos 3 e 4? Quando Deus manda Moisés dizer para o povo de Israel: ouça e obedeça, ó Israel. Ouça e obedeça, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. Aqui aparece também a palavra Shema. Se você quer ser sábio, aprenda a ouvir. Nós vivemos no meio de uma geração que não quer ouvir. Sábio é aquele que ouve, e Shema aqui é ouvir com o coração e a mente. É muito mais do que deixar o som entrar nos seus ouvidos, é prestar atenção, é focar naquilo que está sendo dito, é reagir positivamente, é responder ativamente, é atender, obedecer aquele que é o portador da sabedoria. Talvez você que é jovem e adolescente não tenha pais crentes. Talvez você tenha pais tolos. E aí você vai na sabedoria bíblica para buscar discernimento. Mas ainda assim, ainda que você perceba que o seu pai não tem sabedoria, você deve obedecê-lo em tudo. Porque esse é o mandamento da palavra do Senhor. Você só não deve obedecer se o seu pai mandar você pecar. É a única exceção. Se ele mandar você pecar, a sua consciência, então, é refém de Deus. Fora isso,
ouça a instrução do seu pai. Fique atento ao que o seu pai, ouça o ensino da sua mãe. Provérbios capítulo 4, versículos 1 e 2, diz: ouçam meus filhos a instrução de um pai. Uma segunda palavra interessante que aparece aqui, é a palavra instrução. Instrução aparece aqui no versículo 1 e aparece também no versículo 2. Por isso não abandonem a minha instrução. Instrução aqui é a palavra Torá. Torá é a lei de Deus. Torá é a totalidade dos princípios e valores que Deus revelou em sua palavra. E ele diz assim, que um filho sábio deve ouvir a instrução de um pai sábio. Quando o seu pai diz para você assim: filho, você já leu a Bíblia hoje? Você não sabe que a palavra de Deus é alimento para o seu espírito, para o seu coração? Ouça. Quando o seu pai ou sua mãe chamar você e disser assim: olha, você mentiu, você está em pecado, você precisa pedir perdão a Deus, e você precisa consertar isso, porque a mentira não agrada ao Senhor. Ouça o conselho do seu pai. Você só não deve ouvir quando o seu pai disser assim: larga a mão desse negócio de oração, larga a mão desse negócio de Bíblia. Quando o seu pai falar assim, aí eu não digo que você deve ouvir. Mas quando o seu pai aconselha você com sabedoria, o seu pai e a sua mãe, você deve ouvir. Esse pai aqui de Provérbios é um pai que está conversando com seu filho e dizendo: filho, ouça o que eu estou dizendo, abra o seu coração para me ouvir. Porque alguns pais têm que falar várias vezes, porque os filhos não estão ouvindo. É como se o pai dissesse assim: eu como pai tenho autoridade sobre você, e isso quer dizer que o que eu estou falando vai fazer bem para você. Essa é uma palavra para você que é filho. Aprenda a ouvir os conselhos dos seus pais. Deus coloca pessoas na sua vida para instruir você no caminho da sabedoria que vem de Deus. Pode ser o seu pastor, pode ser o seu professor de escola dominical. E às vezes você não quer ouvir o seu professor quando ele está pregando ali dentro da palavra. Você é um tolo, você é uma pessoa que não tem sabedoria. Agora, isso não quer dizer que pai e mãe acertam sempre 100%. Mas quando filhos passam a ouvir seus pais e obedecer à autoridade de seus pais, esses filhos estão obedecendo por tabela a autoridade do próprio Deus, por temor a Deus. Porque Deus ordena, lá em Colossenses 3:20, filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Preste atenção, isso é sabedoria. A capacidade de obedecer mesmo quando eu não tenho vontade. Quando seus pais dizem para você: filho, vamos à igreja, e você não está com vontade, vá, para que você não seja um tolo. Quando seus pais dizem assim: filho, vai ler a Bíblia agora, você não leu a Bíblia ainda hoje, vá, porque senão você se torna um tolo. Quando seus pais dizem assim: filho, olha, a aula da escola dominical, vá, para que você não seja um tolo. Isso é sabedoria. Sabedoria é fazer aquilo que a gente precisa, mesmo quando a gente não tem vontade, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu não enxergo a necessidade, mas já que o meu pai, a minha mãe estão dizendo, já que o meu professor de escola dominical está falando, já que o meu pastor está orientando, eu vou atender, porque eu acho que isso vai ser bom para mim. Mas tem uma outra coisa, que é sabedoria, e que está em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Ele está dizendo: ouça o conselho do seu pai, ouça o conselho da sua mãe, e vai dando vários conselhos, e no final ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende
toda a sua vida. Uma outra tradução diz: dele procedem as fontes da vida. Uma outra tradução diz: ele dirige o rumo de sua vida. Qual que é a ideia? A ideia é de uma fonte de água. Naquela fonte de água, a água brota. E aquela água vai brotando tanto que ela começa a escorrer. E ela forma um curso d'água, que vira um córrego e que depois vira um rio. A qualidade daquele rio depende da fonte. É isso que quer dizer: o seu coração é a fonte para o caminho que a sua vida vai tomar. O que entra nos seus olhos, o que entra nos seus ouvidos, o que entra na sua mente, alimenta o seu coração. Por isso, cuidado com o que você deixa entrar nos teus olhos. Cuidado com o que você deixa entrar nos teus ouvidos. Cuidado com o que você ocupa a sua mente, porque a sua vida vai depender disso. O rumo da sua vida vai seguir a partir daí. E o coração aqui, ele é a sua essência, é quem é você mesmo de fato, você interiormente. E a lição é a seguinte: se a fonte está poluída, as águas que fluirão dela serão poluídas e contaminarão toda a minha história. Mas se eu deixar meu coração se encher por palavras de sabedoria, se eu deixar o meu coração se encher da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo conselhos dos pais, ouvindo pessoas sábias e tementes a Deus, do seu coração vão fluir coisas boas, palavras boas, atitudes boas. Por isso, guarde o seu coração. E você que é pai, ensine isso para os seus filhos. Você que é mãe, ensine isso para os seus filhos. Um segundo conselho que nós encontramos aqui, nessa palavra: filhos que querem ser sábios, devem amar a sabedoria. Provérbios 4, versículos 3 e 4 diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos, e você terá vida. Aquele pai está dizendo para aquele filho, e ele está lembrando aqui, quanta gente que teve pai e mãe que aconselhou, que ensinou e que gravou na mente aqueles conselhos e nunca mais esqueceu. Ouça o seu pai e a sua mãe. Provérbios 4, versículos 5 e 6. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Ame essa palavra. Não rejeite essa palavra. Busque essa palavra. Terceiro conselho de um pai sábio para o seu filho: filhos que querem ser sábios devem amar a sabedoria. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir esse entendimento. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Que a sabedoria é valiosa. Você deveria se esforçar para buscar essa sabedoria. E eu pergunto: quem você tem ouvido? Você tem ouvido seus pais? Ou você tem ouvido youtuber? Quem é que você tem ouvido? As pessoas da sua própria idade que não sabem nada da vida? Israel enfrentou muita dificuldade. Sabe por quê? Roboão era filho de Salomão. Quando Salomão morre, Roboão é o herdeiro do trono. E ao invés de ouvir o conselho do seu pai, ao invés de ouvir os conselhos dos amigos do seu pai,
ele chama os seus próprios amigos e vai ouvir o conselho dos seus próprios amigos que não sabem nada da vida. Conclusão: reino dividido, guerra civil no país, separação entre irmãos. A sabedoria é valiosa, você tem que buscar sabedoria. Ouça quem é sábio, ouça quem tem uma vida arrumada, quem tem uma vida equilibrada, quem anda com Deus, quem tem sabedoria. Com o que você tem gastado o seu tempo? Com o que você tem gastado o seu dinheiro? Com o que você tem gastado a sua energia? Muitos gastam todo o seu tempo e energia e dinheiro para adquirir conhecimento. Aí estudam. Irmão, você não vai na igreja hoje? Não posso, estou estudando. Você não vai ler a Bíblia hoje? Não posso parar, estou estudando muita coisa. Gasta toda a vida adquirindo conhecimento, mas aquilo que é mais importante, deixa de lado. Outros gastam todo o seu tempo e energia para ganhar dinheiro. Irmão, você não vai na igreja hoje? Não posso, estou trabalhando. Você não vai participar do estudo? Não posso, estou trabalhando. Você não vai participar da aula da escola dominical? Não posso, estou trabalhando. Você não vai participar do culto online? Não posso, estou trabalhando. Você não vai no culto presencial? Não posso, estou trabalhando. Mas preste atenção, quando você gasta com a Bíblia, com a oração, com as atividades da igreja, quando você participa das lives, ou vem presencialmente, participa dos estudos bíblicos, buscando desenvolver seu relacionamento com Deus, para buscar sabedoria, você está caminhando para se tornar uma pessoa sábia. E o terceiro e último conselho de um pai para o seu filho: filhos que querem ser sábios devem se deixar guiar pela sabedoria. Provérbios 4:10: ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Porque às vezes a gente ouve e não aceita, não é? Quando o seu pai e a sua mãe diz assim: vamos ler a Bíblia, aí você fala assim: lê Bíblia, eu tenho mais o que fazer, eu quero fazer outra coisa, eu quero mexer no celular, tem que ficar lendo Bíblia aqui nessa casa. Ouça e aceite, é o que a palavra de Deus diz. Onde será que nós ouvimos isso? Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Onde que a gente já viu isso? Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Se você ouvir o seu pai e sua mãe, você terá vida longa. Você não vai se meter em situações que podem tirar a sua vida. A sabedoria bíblica aqui em Provérbios 4 nos guia por um caminho bom. Provérbios 4, 18 e 19 fala do caminho daquele que busca sabedoria, do caminho daquele que rejeita. A vereda do justo, vereda quer dizer caminho, é sinônimo. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em quem tropeçam. Preste atenção, seu pai falou, sua mãe aconselhou, você achou que sabia mais que eles, você fez do seu jeito, aí vem, só acontece comigo. Por que só acontece comigo? Eu não estou entendendo. Sabe por que acontece com você? Porque você está tropeçando e nem sabe no que. Porque não ouviu o conselho da sabedoria, não ouviu o conselho dos seus pais, não ouviu o conselho de quem estava interessado no seu bem-estar. Por quais caminhos você está andando? Resumindo esta mensagem, principalmente para você que é filho,
para você que ainda vive com seus pais, para você que é jovem, adolescente, criança. Algumas crianças, dependendo da idade, vão conseguir entender essa mensagem. Primeiro, a quem você está ouvindo? O que é que está enchendo o seu coração? Que pessoas estão influenciando você? Pessoas que têm os valores da cultura, ou pessoas que têm a sabedoria bíblica? Segundo, o que você está buscando? Você tem investido todo o seu tempo e energia na palavra de Deus e na sua espiritualidade? Ou você tem gastado todo o seu tempo e energia com outras coisas, ainda que não sejam coisas erradas, mas você deixa a sabedoria bíblica em segundo plano? Terceiro, por onde você tem andado? O seu caminho é o caminho da luz ou o caminho da escuridão? Você está disposto a ouvir? Você está disposto a ser corrigido? Você já pediu para uma pessoa dizer para você quando você está errado? Você tem escolhido o caminho de Deus? Você tem escolhido o caminho da justiça, o caminho da integridade, o caminho da verdade, o caminho da santidade? Ou você deu de mentira agora? Começou a enganar seus pais, e você enganou a primeira vez, a segunda vez, viu que deu certo, e você está indo por esse caminho, achando que vai dar tudo certo. Sabe o que vai acontecer? Você é um tolo. Você está desviando de um princípio que diz que vai te dar vida longa. Por isso eu queria orar por você que é filho, especialmente você que é filho, que ainda é jovem, que é solteiro, que é adolescente, que é pré-adolescente, que vive com seus pais e não gosta de ouvir bronca, não gosta de ser corrigido, e está achando que sabe mais do que seus pais, e está achando que você pode enganar seus pais. Eles são tão bobinhos, eu faço do meu jeito, eles nem vão saber. Você acha que é esperto, mas você é tolo, e um dia a conta vem. Por isso arrependa-se. Arrependa-se enquanto você ainda tem tempo. Arrependa-se enquanto sua vida não estragou ainda. Porque eu já ouvi tantos jovens chegando para mim depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, depois de 25 anos. Uma vez um jovem chegou para mim e falou: pastor, eu preciso te falar, eu estraguei a minha vida com as minhas próprias mãos. E eu disse: é verdade mesmo? É. E eu quero dizer mais uma coisa, pastor: o senhor não tem culpa, porque o senhor me avisou, o senhor me mostrou o caminho certo. Eu que fui um burro e quis fazer do meu jeito. A minha oração nessa noite é que isso não aconteça com você, que você ouça a voz da sabedoria, a sabedoria bíblica inspirada por Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir agora por todos que são filhos e que acham que sabem mais do que seus pais, acham que sabem mais do que aqueles que os têm orientado na sabedoria bíblica. Eu quero pedir, Senhor, abre os olhos dessas pessoas, dá a eles a verdadeira sabedoria, a sabedoria de quem ouve, a sabedoria de quem atende, a sabedoria de quem muitas vezes faz o que não tem vontade para fazer o que é certo, a sabedoria daqueles que temem o Senhor e desejam obedecer a palavra do Senhor. Ó meu Deus, por favor, eu te peço, livra do caminho mau, dá sabedoria, e que estes filhos fiquem atentos aos conselhos dos seus pais, ainda que não entendam, ainda que os conselhos dos pais pareçam um absurdo, que esses jovens parem para pensar e perguntem para si mesmos: será que meus pais não têm razão e eu é que não estou enxergando?
Senhor, por favor, livra essa geração da tolice que tem sido propagada pela nossa cultura. E ajuda os nossos jovens e adolescentes a buscarem a sabedoria bíblica, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, para que eles tenham vida longa, para que não estraguem as suas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.